Então, Neemias capítulo 6, essa manhã. E o título... A Lília, o que ela falou? Fala aqui, Alexandre, tu vai gostar dessa aqui, uma frase do Tiririca. O homem, como é que é? O homem feliz é aquele que não está triste. Falei, pô, gostei, Lília. E teve uma outra que ele disse também, eu tento fugir de mim e aonde eu vou, lá eu estou. Né? Para onde eu vou, lá eu estou. Quando eu tento... E o título das minhas mensagens estão parecendo as frases do Tiririca. Essa aqui é Os Inimigos Não Desistem. Mas assim, é verdade. Os inimigos não desistem. Neemias está sendo usado por Deus para fazer uma grande obra. Nós temos aprendido muito com a vida de Neemias. Esse equilíbrio entre a devoção de um homem, de uma pessoa, e o poder de Deus, a mão de Deus sobre sua vida. Nós estamos aprendendo a respeito de dedicação, empenho, preparação, determinação e, ao mesmo tempo, a graça poderosa de Deus sobre a vida de uma pessoa. O próprio Neemias já disse isso. Nós já vimos, se não fosse a poderosa e bondosa mão de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, nada disso teria acontecido. Um homem que confiava em Deus, que dependia da graça do Senhor, mas que ao mesmo tempo estava preparado. Era um homem que planejava cada passo cuidadosamente. Era um homem que pesquisava, que trabalhava duro. E é um grande exemplo a ser seguido. Um grande exemplo para as nossas vidas. E a verdade é essa, sempre que nós fizermos algo, sempre que nós colocarmos no nosso coração o desejo de fazermos algo para Deus, para o reino de Deus, nós vamos enfrentar oposição. Oposição da nossa própria carne, porque a carne luta contra o Espírito. Quando você quer fazer algo para Deus, é uma vontade do Espírito, então a carne vai guerrear contra isso. Acordar cedo, por exemplo, para ir para a igreja é uma briga entre a carne e o Espírito. A carne quer dormir mais um pouquinho, o Espírito quer ir para a igreja, quer acordar cedo. O mundo que se levanta contra a obra de Deus, contra tudo que é de Deus, porque como o próprio Diego compartilhou aqui na hora do louvor, o mundo jaz do maligno, está nas mãos de Satanás. E o próprio Satanás. E aqui o inimigo, os enviados de Satanás são Sambalate, Tobias, Gessem e os demais inimigos da obra de Israel. Esses são aqueles que são enviados de Satanás na vida de Neemias e que se opõem à obra desde o princípio. No capítulo 2 de Neemias nós lemos o quê? Que quando eles ficam sabendo que alguém tem uma vontade em seu coração de fazer o bem para Israel, eles já ficam frustrados. Como assim alguém quer fazer o bem para esse povo? Eles ficam frustrados com isso. Quando eles veem que aquilo sai do plano e começa a ser executado, vira algo ali, mão na massa, eles começam a ridicularizar, eles começam a ameaçar, eles começam a zombar. Até uma raposa, se subir nesse muro, derruba esse muro. Muro feito de escombros, um muro fraco que você toca e ele cai. Uma raposa, com a pressão das patinhas, ela derruba esse muro. Eles se opõem à obra de Deus. E aí eles ameaçam um ataque surpresa, juntam diversos exércitos, mas não fazem, não atacam, eles apenas ameaçam, planejam, mas têm medo de enfrentar Neemias, e Neemias fica sabendo e se prepara para isso. Então eles ficam sabendo que Neemias está sabendo e desistem do ataque. Mas o título diz, os inimigos não desistem. Os inimigos não desistem. Eles não vão se dar por vencidos. E eles vão fazer de tudo para impedir a obra de Deus. E quando eles ficam sabendo que a obra de Deus estava avançando, que os muros estavam completos,
que eles estavam prosperando, que eles estavam vencendo cada adversidade, continuavam a progredir, continuavam a avançar, continuavam a fechar o muro, eles elaboram um plano sutil, uma conspiração daquelas maquiavélica, ardilosa, cheia de falsidade e maldade. Traição, mentira, agora contra a vida de Neemias. A ideia ainda é matar Neemias, é destruir Neemias. Mas, no mínimo, atingir a popularidade e a credibilidade de Neemias com o povo. Fazendo isso, a confiança do povo em Neemias se quebra e eles conseguem impedir a obra de Deus, parar a obra de Deus. Que esse é o objetivo dos inimigos do reino, parar a obra de Deus. O Senhor, ele começa a te usar, o inimigo vai fazer de tudo para te tirar dos caminhos do Senhor, para desqualificar você da obra de Deus. Hoje, muitos homens e mulheres estão desqualificados da obra de Deus, porque de alguma forma não perseveraram, deram brecha e foram atingidos de alguma forma pelo inimigo, por Satanás, e estão fora da obra de Deus, desqualificados. Não que o Senhor não os perdoa, não que o Senhor não os use, mas você conhece homens e mulheres aí que não tem mais a sua palavra, as pessoas não respeitam, perderam a credibilidade. E é isso que eles querem fazer com Neemias. E o verso 1 fala assim do capítulo 6, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, que ele nem menciona aqui, souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então essa é a primeira tentativa. Quando eles ficam sabendo do que está acontecendo, eles têm um plano. O plano deles é marcar um encontro com Neemias. E enviaram um mensageiro que vai ao encontro de Neemias e diz: Neemias, a gente quer conversar com você. Vamos nos encontrar na planície de Ono. A ideia qual é? É um encontro amigável. Neemias, vamos parar com essa coisa de luta, de perseguição. Vamos fazer as pazes. Você venceu, chega dessa guerra boba. Chega desse conflito. Na verdade, eles queriam causar mal a Neemias, como ele fala ali no verso 3, né? Contudo, estavam tramando o quê? Fazer-me mal. Eles chamam Neemias para uma emboscada. Neemias é um cara esperto. Hebreus 5,14 fala que o alimento sólido é apto para discernir entre o bem e o mal. Neemias era um cara que comia alimento sólido. Era um cara que tinha discernimento espiritual, era um cara que conhecia. Ao observar as coisas, ele percebia que algo estava certo ou errado. E logo ele percebe, esse convite de Sambalate e Tobias para encontrar comigo na planície de Ono não faz sentido, tem alguma coisa estranha aí. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, é uma situação delicada. Porque Neemias, ele pressente que tem algo errado, mas ele não pode afirmar que tem algo errado. Ele está recebendo um convite, vamos conversar, Neemias, vamos colocar um ponto final nisso tudo. E algo que vai chamar a nossa atenção, e é importante nós entendermos, olha o verso 17 e 18, no finalzinho do capítulo. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. E o 19 fala assim: até ousavam elogiá-lo
na minha presença. Iam contar-lhe o que eu dizia, e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Então, Tobias, um inimigo declarado de Neemias, mas um cara infiltrado em Judá. Por relacionamentos, as pessoas até elogiavam Tobias ali no meio de Neemias. Então, para Neemias chegar e dizer, esses caras estão tramando contra a minha vida, era perigoso, porque essas pessoas poderiam se levantar e dizer, mas Neemias, vem cá, que isso, cara, eles estão querendo fazer a paz contigo. Você está pensando que eles querem te matar? Você está pensando que eles querem guerra? Então, Neemias é colocado numa situação complicada. Porque Tobias, ele tinha acesso lá dentro, as pessoas chegavam sabe aquela coisa? Tobias é um cara bom, é um amigo nosso, é um amigo de Judá, e ele era um grande inimigo de Judá. Um grande inimigo de Israel. Então, Neemias está numa situação complicada, ele recebe esse convite. 4 vezes eles enviam essa pessoa, mas ele responde com sabedoria. Qual é a resposta de Neemias? Ele fala assim, eu estou executando um grande projeto, não posso descer. Então ele sabe que tem um problema, ele fala, gente, não dá para eu ir agora, eu estou trabalhando, por que eu vou sair dessa obra para encontrar com vocês? Então ele não diz, olha, vocês querem me matar, eu não sou bobo, não vou encontrar com vocês, para não dar oportunidade para aqueles que são simpatizantes de Tobias dizer, pô, Neemias, eles querem paz, Neemias só simplesmente diz, não posso agora, estou ocupado fazendo a obra. E isso mostra o quê? Sabedoria e discernimento na hora de responder a certas situações. Muitas vezes nós jogamos as coisas por água abaixo, porque nós somos muito rápidos a responder algo, nós respondemos o que vem na mente ali de pronto, e palavras ditas não voltam atrás. Então melhor nós sermos tardios a falar, prontos a ouvir, a pensar, a meditar, a orar, a planejar. Porque uma vez que você fala, está falado. Consertar aquilo que foi dito é muito difícil. Então Neemias escreve também. O que a gente escreve é o que a gente fala, né? Então Neemias, ele toma muito cuidado. E ele responde, não dá, não posso, estou muito ocupado. E eles ficam, e agora? Esse cara... Mas eles não desistem, como diz o título da mensagem, o inimigo não desiste. O verso 5 fala assim, então na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem, vamos nos encontrar na planície de Ono. E tinha na mão uma carta aberta, então uma carta pública, para ler abertamente a todos, em que estava escrito, dizem entre as nações e Gesem. Interessante que tem um nome aí que não aparece. Tobias, um dos inimigos, aquele que está envolvido dentro e fora e tem os seus simpatizantes em Judá. E Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá, ora, essa informação será levada ao rei, e por isso vamos conversar. Então agora, pela 5ª vez vem esse mensageiro, vamos nos encontrar, vamos conversar, só que agora eles são mais claros, eles colocam mais pressão sobre Neemias. Envia uma carta. E alguns pontos dessa carta, vale a pena nós prestarmos atenção. Um deles é que, olha, ô Neemias, tem uma conversa aí, um boato, mas Gesem afirma, ele confirma isso, que você está querendo se colocar como rei, se levantar contra o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia que domina toda a terra. Você quer se rebelar contra ele. Então, é uma ameaça, é uma acusação, é um falso testemunho que se levanta contra Neemias. E agora as pessoas estão ouvindo essa carta. Vamos conversar, Neemias. A gente só quer te proteger, a gente só quer o melhor para você. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos resolver essa questão. Para que isso chegar no ouvido do rei, Neemias? Você é um cara de confiança do rei.
um outro objetivo que eles tinham nessa carta é colocar medo no coração de Neemias. Eles sabiam que Neemias era um homem de confiança do rei, ele era copeiro do rei. Foi o rei Artaxerxes quem permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém para reconstruir os muros, que deu a permissão para que ele tivesse todo o material necessário, escolta armada, tudo o que ele precisava para reconstruir a obra. Então, com esse rumor, eles pensam, bom, Neemias vai ficar com medo e ele vem ao nosso encontro, porque não quer que o rei saiba de uma notícia dessa, que ele está tramando, armando contra o próprio rei que o ajudou, querendo apunhalar o rei. Uma outra coisa interessante, né, eles mencionam na carta, você está querendo se proclamar rei, chamou profetas, cadê? Nomeou profetas para fazerem isso. Então, eles trazem também um aspecto religioso na carta. Porque Israel tem essa questão forte da religião, de um rei que vem para libertar, de um rei que vem para reinar, que vem para governar, que vem para destruir os inimigos. E eles colocam esse aspecto, olha Neemias, eu sei, a conversa é essa, você nomeou profetas para proclamarem você rei. Tentando trazer esse aspecto, eles estão tentando de todas as formas. E como diz o título, os inimigos não desistem nunca. Eles vão tentar de todas as maneiras. De todas as maneiras. E agora todos sabem, ouviram, a carta é lida abertamente. Na primeira resposta, Neemias fala o quê? Não posso, estou trabalhando, estou num projeto importante, não tem como eu sair daqui para encontrar com vocês agora, não dá. Mas e agora? Qual é a resposta de Neemias? Verso 8. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Então, dessa vez que ele recebe essa carta, que eles escrevem o que eles estão pensando, o que eles estão planejando, Neemias tem a possibilidade de responder abertamente. Se ele responde antes, ele poderia ser mal interpretado, ele poderia ser mal entendido, mas agora é bem claro qual é o objetivo deles. E ele responde, isso é mentira, isso tudo que estão dizendo é mentira, é invenção da cabeça de vocês. Não é verdade. E ele continua, no verso 9. Estavam todos tentando intimidar-nos. Agora ele fala para os seus próximos ali, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Neemias sabe que tudo isso é para quê? Para intimidar Israel, intimidar Neemias e parar a obra. Os ataques que vêm contra as nossas vidas, pessoal, são para isso. Para intimidar você e tirar você da obra. Dessa forma, a obra é atingida. Imagina se o inimigo consegue esse objetivo dele de nos desqualificar. Não, você está fora, você não é apto. Ele começa a nos acusar e inventar situações. Ele te tira da obra, ele te desqualifica. E quem sofre? É a obra. E uma das maneiras é o medo. E Neemias fala, eles queriam amedrontar, enfraquecer, intimidar. Essa é a tentativa do inimigo. Lembra o próprio Golias? Golias, ele queria intimidar. Ele falava, mas ele não ia lá do outro lado no exército inimigo e matava todo mundo. Ele descia, ele falava, mas ele tinha medo. Sanbalate também da mesma forma. Ele ameaçou atacar Israel, mas quando ele ficou sabendo que Neemias estava com uma arma na mão e uma ferramenta na outra e todo o povo, ele ficou com medo. Então ele late, ele fala, ele faz barulho, ele quer intimidar. Para quê? A ideia de Golias qual era? E ele estava quase conseguindo que o povo de Israel simplesmente dissesse assim, a gente perdeu, eu entrego as armas, e viessem com a cabeça baixa e as mãos para trás, assim, nós somos seus escravos. Vencer a batalha sem a luta. Mas nós sempre pelejamos, pessoal.
O povo de Deus, nós não entregamos a batalha, nós não abrimos, não existe desistir para a gente. E se a gente ir para a batalha, o Senhor está por nós, e se Deus é conosco, quem será contra nós? Então não existe para nós desistirmos da peleja. Ainda que pareça um grande inimigo, mas o Senhor é maior. Por isso que é bom os nossos olhos estarem sempre em quem? Em Jesus. Porque aí nós temos a perspectiva completa da situação. Quando os nossos olhos saem do Senhor, a nossa perspectiva, a nossa visão, ela fica confusa, ela fica bagunçada e nós não conseguimos enxergar a situação de forma completa e coerente. Por isso que os olhos estando no Senhor, nós temos a perspectiva correta. Nós vemos com os olhos de Deus. E os inimigos já não são tão grandes assim. E Neemias responde, e aí o verso 9 ainda fala assim: eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Quando você pede para o Senhor te fortalecer, por quê? Porque você está precisando ser fortalecido. Senhor, me fortalece, fortalece as minhas mãos. Me anima, me encoraja. Estou precisando. O que eu quero mostrar para vocês? Que não é fácil às vezes. Parece, às vezes a gente olha e vê, é tranquilo. Não, é difícil. Poxa, você entender essa situação aqui que Neemias ele está lutando contra os inimigos, mas ao mesmo tempo tem pessoas infiltradas ali dentro, exaltando Tobias, exaltando os inimigos da obra de Deus, de Israel. Falando bem de um cara que quer o mal de todos eles. Situações terríveis que estão acontecendo, ele tem que lidar com elas. Como nós lidamos com diferentes situações no nosso dia a dia, na nossa vida. Nada é tão simples assim. Nós não temos apenas um problema para tratar, uma única situação para lidar. São várias situações, são vários problemas. E quando você conversa com uma outra pessoa, é uma outra situação que surge. Mas e aí? Senhor, fortalece as minhas mãos. Ele ora. Ele volta naquele Neemias que buscava o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Buscar o Senhor. Na primeira vez ele tem calma na hora de responder e agora ele dá a resposta. Isso é mentira de vocês. E agora ele ora, Senhor, fortalece as minhas mãos. Verso 10. Esse plano não deu certo, né? Neemias não foi encontrar com eles na planície. Mas, como diz o título da mensagem, o inimigo não desiste nunca. Já até aumentei agora, não desiste nunca. Verso 10. Pior que agora é uma coisa assim, terrível. O inimigo ele é terrível, pro inimigo não existe o limite da maldade. Não existe o limite da maldade. Então ele vai fazer coisas terríveis. E olha o que acontece. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo e eles virão à noite. Então o que acontece aqui? Neemias ele recebe esse convite, essa informação. Olha, o profeta Semaías está trancado na sua casa, na casa dele, de Semaías. Ele quer que você vá lá falar com ele. Ele tem uma mensagem, uma revelação de Deus para ti, Neemias. Interessante que profeta, às vezes tem umas coisas estranhas, né? E esse profeta, ele está trancado em casa. Ele está trancado em casa, ele está preso ali, ele está fazendo a coisa dele. E Neemias, ele quer falar contigo. E aí quando Neemias chega, ele vai direto ao assunto. Neemias, é o seguinte, vamos nos encontrar no templo, na casa de Deus. Portas fechadas, pois estão querendo te matar. E mais, eu sei que eles vêm hoje à noite para pegar a tua vida, para acabar com você.
Então e agora? O que passa na cabeça de Neemias? Eles já enviaram 5 mensageiros querendo encontrar comigo e agora eles vão me matar e Deus está revelando através de quem? Do profeta. O profeta Semaías me chamou na casa dele. Toda aquela coisa, né? Da profecia ali dentro da casa, portas fechadas, eles vêm te matar e vêm te matar hoje. E Neemias fica preocupado. Como você ficaria? E olha o verso 11. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Quem é o inimigo de Israel que tem influência lá dentro de Judá? Tobias. O que Tobias faz agora? Vamos contratar um profeta. Vamos pagar um dinheiro alto para esse profeta, para ele profetizar contra a vida de Neemias, de que nós vamos matá-lo essa noite, para ele se esconder no templo, que é a única chance, a única possibilidade. Eu acho incrível a resposta de Neemias. Ele fala assim, vem cá, alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Então 2 coisas ali chamam a atenção de Neemias. Ele percebe que tem alguma coisa estranha, e ele percebe que esse profeta não vinha de Deus. Era um cara contratado para fazer a obra de Satanás. Ele falou, poxa, vem cá, essa altura do campeonato, os muros já estão lá em cima. O Senhor abriu as portas com o rei Artaxerxes. Poxa, quase que eu morro ali, que eu fiquei triste na presença do rei. Proibido ficar triste na presença do rei. Mesmo assim, ele percebeu isso e concedeu o meu pedido. O Senhor proveu o material. O povo foi animado para voltar a fazer a obra. As coisas estão acontecendo e agora o Senhor vem para mim e me pede para fugir? A essa hora, a essa altura do campeonato, o Senhor pede para eu me esconder dentro do templo? Não faz sentido. Falta tão pouco e ele manda eu embora agora? Se ele fugisse, se ele mostrasse medo naquela hora, o que ia acontecer com as pessoas que estavam seguindo Neemias? Iriam seguir o medo de Neemias, iriam fugir também. E a intenção dos inimigos de Deus de parar a obra aconteceria, o propósito deles iria se cumprir. Ele falou, vem cá, um cara igual eu deve fugir? Eu não vou fugir. E, gente, nessa questão da profecia, é importante nós entendermos que Deus ele usa os profetas, mas eu sempre guardo isso para mim. Ele fala com você. Então ele vai usar um profeta para confirmar algo que ele está falando com você, ou ele vai usar o profeta para falar algo com você e ele vai falar com você isso mais cedo ou mais tarde. Se Neemias simplesmente dissesse assim, o profeta falou, estou indo, o que aconteceria? Ele cairia em uma mentira. Mas ele discerne o que é dito. Vem cá, tá bom, mas o senhor está falando isso mesmo? E ele consegue perceber que ele havia sido contratado por Tobias e Sambalate. Era um falso profeta. Com todo o cenário, toda a armação, toda a situação que foi criada, toda aquela coisa. E não era apenas um, nós vamos ver que foram vários profetas. Vários profetas. Toda uma armadilha preparada para pegar Neemias. E algo interessante também é que essa profecia, ela ia contra a própria lei de Deus. Neemias não era um levita. Ele não era um sacerdote.
Ele não poderia simplesmente entrar e se trancar lá dentro do templo. Isso estaria profanando a lei do Senhor. Ele falou, como é que o Senhor está me mandando fugir e entrar dentro do templo? Tem alguma coisa errada aí, não faz sentido. Números 18, 7 fala a respeito disso. Verso 12 e 13. Percebi logo, que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. A ideia deles era difamar Neemias. Ele pecou contra Deus, fugiu, se escondeu no templo. O que eu quero chamar a atenção aqui para a gente, pessoal, é a importância de nós estarmos atentos. Atentos. E algumas aplicações para as nossas vidas. De alguma forma, algo pode vir de encontro às nossas vidas. Primeiro ponto, quando Neemias foi criticado na primeira vez, ou quando ele foi ameaçado ali, aquele falso testemunho levantado contra ele, ele respondeu, ele disse, olha, é mentira isso, não vocês estão inventando isso, mas ele não ataca os inimigos. Isso é um ponto importante. Ele fala, não é verdade isso, mas ele não ataca. Ele não fica, vocês são isso e isso. Ele fala, isso é mentira, acabou por aí. Um outro ponto é que ele espera o real motivo aparecer, vir à tona. Ele já sabia desde o começo que eles queriam matá-lo. Mas ele não fala, vocês querem me matar, vocês são meus inimigos. Ele espera eles se revelarem. Precisamos ter discernimento, sabedoria. Olha interessante, quando Jesus envia os discípulos, o que ele fala? Lembra? Eis que eu os envio o quê? Como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia ou mansos como as pombas. Astuto como a serpente e ao mesmo tempo sem malícia como a pomba. É assim que nós devemos agir, porque nós somos ovelhas no meio dos lobos. Nós não estamos vivendo num mundo de paz. Pessoas querem a cabeça de Neemias. Pessoas querem acabar com Neemias. Então ele precisa ser astuto, ele precisa estar ligado, ele precisa estar atento, mas ao mesmo tempo, a vingança pertence ao Senhor. Ele precisa fazer até onde lhe cabe. Ter paciência e esperarmos a hora certa de agir. 1 Pedro, vou ler alguns versículos para a gente. 1 Pedro capítulo 2, verso 12, fala assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. As pessoas vão nos acusar, as pessoas vão acusar, mas nós temos que viver de maneira correta. Capítulo 3, versos 15 e 16, fala o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, nós temos que viver da forma que agrada ao Senhor, e a verdade ela vai vir à tona. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso advogado. Nós não precisamos nos defender, precisamos caminhar na luz.
Saber a maneira... Chegou a hora que Neemias falou, isso é mentira. Ele se defendeu dessa forma. Não, isso aí que estão falando não é verdade. É invenção de vocês. Eu não quero me levantar contra o rei, isso não é verdade. Mas aí ele volta para o trabalho dele. Quando somos atacados, como Neemias foi, não podemos permitir que o medo tome conta dos nossos corações e nos faça responder na emoção. Sabe quando você fica com medo de alguma acusação, de alguma ameaça, de alguma situação, e aí você age por impulso? Nós não podemos agir por impulso. Neemias não podia agir por impulso. Manteve a calma, manteve a postura. E aí o que acontece? Voltando lá para o capítulo 6, verso 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Isso é incrível! Esse trecho é incrível. O foco de Neemias, ele permanece o tempo todo na reconstrução do muro. Teve que lidar com diversas situações, mas ainda assim nenhuma delas tirou o foco dele da reconstrução do muro. Já por anos as pessoas estavam tentando reconstruir os muros de Jerusalém, sem sucesso. E eu quero chamar a atenção aqui a alguns pontos. Dessa vez, além da mão de Deus sobre a vida deles, isso é inevitável, nós lemos aqui nesse versículo, ele fala assim, eu destaco, a vontade foi colocada em prática. O que eu quero dizer com isso? Eles colocaram a mão na massa. Os planos saíram do papel. Saiu daquela situação, estou pensando, estou planejando, estamos querendo, vamos reconstruir agora e é hora de pôr a mão na massa, é hora de agir. Isso é um ponto importante, um ponto que fez a diferença. Não se pode dirigir um carro parado. Não se pode dirigir um carro parado. Virar para lá, para cá, mas não sai do lugar. E ele começa a agir, ele começa a andar. E o outro ponto mais importante foi a dependência do Senhor. Neemias sempre dependeu de Deus, ele sempre confiou no Senhor. E com coragem, determinação, empenho, trabalho duro e uma vida com Deus, e esse é o segredo. Essa fórmula perfeita da mão do Senhor, da graça de Deus sobre as nossas vidas, e nós colocarmos em prática os nossos talentos. Neemias era um grande administrador, Neemias era um cara preparado, era um cara capacitado, e ele colocou isso em prática e viu a graça de Deus ampliando isso. 52 dias para a conclusão da obra é algo humanamente impossível. Ainda mais, menos de 2 meses, ainda mais com todas as situações que surgiram no caminho. Mas se vocês lembram, Neemias, eu nem tomava banho. Era uma arma na mão, uma ferramenta na outra. Ele se dedicou àquela obra. Ele se dedicou àquela obra. E os inimigos só viram o quê? Uau, o Deus deles está aí, porque não é possível isso. E aí quando a moral de Israel, de Neemias, se fortalece dos inimigos, ela o quê? Cai. Que eles veem a obra de Deus, eles sabem que é impossível, aquilo só aconteceu porque o Senhor estava com eles. E algo interessante é que o tempo de construção foi menor do que o tempo de preparação. Neemias, ele ora 4 meses. Quando ele recebe a notícia do irmão dele, de como estava Jerusalém, até a oportunidade que ele tem com o rei Artaxerxes, que ele permite Neemias ir para Israel, passaram-se 4 meses de oração,
pranto e planejamento. Porque quando ele está na presença do rei, ele já sabe tudo o que ele precisa, ele já tem todo o plano escrito, preparado, e o rei diz: o que você precisa? Preciso disso, disso, disso e disso. Quanto tempo vai demorar? Isso, isso, isso e isso. Mas foram nesses 4 meses de pranto, oração, lágrimas e planejamento, dedicação. Quando a porta se abriu, ele estava preparado para agarrar a oportunidade. Preparado para agarrar a oportunidade. E Deus operou um milagre. E no final ele diz: isso só seria possível, não é por causa de mim, não. Foi a bondosa mão de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço isso, eu sei disso. Mas nós reconhecemos e sabemos que Neemias ralou muito. Mas ele sabia que toda a ralação dele só se tornaria algo se a graça e a bondosa mão de Deus estivesse sobre a vida dele. Senão ele trabalharia em vão. E terminando, versos 17 até o 19. Mesmo assim, também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousaram elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Mesmo com tudo isso, Tobias continua escrevendo essas cartas dele terríveis, querendo intimidar Neemias. Parece aquela sensação quando você termina de assistir um filme e eles deixam ali uma dica, que vai ter a continuação, vai ter o 2. Essas cartas de Tobias ali dizendo assim, não vai parar por aqui não, Neemias. Não vai parar por aqui não. Mas nós confiamos em quem? No Senhor. Sabemos que o nosso tempo de paz será quando? Quando estivermos na presença de Deus. Aqui é assim mesmo. É de luta em luta, é de glória em glória. Mas glória a Deus, porque o Senhor está conosco. Interessante que eu tenho feito uma daquelas orações assim que você faz baixinho para Deus não ouvir. E a minha oração é: Senhor, me tira da zona de conforto. Mas a zona de conforto, pessoal, não é vida boa, não. Às vezes você pega um morador de rua, dorme no chão duro, mas ele está na zona de conforto. Fala para ele que você quer ajudar a tirar os documentos, conseguir um emprego para ele. Fala: tá louco, eu quero morar, eu gosto da rua, eu quero morar na rua. Minha zona de conforto é a rua. Já falaram isso para mim. Ele acostumou no chão duro, ali é uma zona de conforto. Então a zona de conforto não é vida boa ou não. Zona de conforto é a acomodação. E eu estou orando baixinho para Deus não ouvir, porque eu sei que esse tipo de oração Mas a gente quer viver com Deus, a gente quer experiência com Deus, a gente quer uma vida com o Senhor. Eu falei: Senhor, me tira da zona de conforto. E eu sei que é uma daquelas orações que você pede e fala: o que será que o Senhor vai preparar para mim? Mas eu sei que Deus é amor, Deus é bom. E Ele tem grandes coisas preparadas para nós. O Senhor Ele não vai trazer mal para as nossas vidas. E eu estou pedindo isso para Deus.